Eu sou a professora Silka e trago novidades para vocês. Nós estamos aqui com o professor Bauer, que ele é responsável pelo curso de parapsicologia no Instituto Silka Maluta e apometria magnética. Então, nós vamos conversar agora com o professor Bauer, que vai ser uma entrevista muito interessante. Ele é muito experiente nessa área, ele é especialista em apometria magnética. Tudo bem, Bauer? Tudo bem, professora? Tudo bem, pessoal? E agora nós vamos às perguntas do pessoal que estão em casa, sabe, Bauer? Então, eles gostariam de saber para que serve realmente a apometria, tá? O que isso vai ajudar na vida deles e atuando como terapeutas? Muito bem, né? Nós estamos na nova etapa agora, a etapa com a apometria magnética, né? Já tivemos uma experiência muito boa com a parapsicologia, né? Inclusive, né, professora? Colocamos a parapsicologia em outro patamar aqui no Brasil, né? E agora vem a apometria, né? Os alunos também estavam muito ansiosos porque a apometria, ela é uma técnica, né, terapêutica. Então, você vai poder usar a apometria em seu consultório. Bom, para entender um pouco melhor, eu tenho que explicar como surgiu a apometria na minha vida. Eu já contei isso para os alunos, né? Mas quem está assistindo aqui pela primeira vez tem que entender que lá, uns anos atrás, eu queria entender por que o ser humano sofre. Por que o ser humano tem comorbidades? Por que o ser humano tem doenças? Isso me intrigava muito, porque a partir do momento que eu comecei a estudar as terapias holísticas, estudar a espiritualidade, me veio isso, né? Mas por quê? Por que nós nascemos no mundo para ter esse sofrimento? Será que nós não temos ferramentas que podem nos auxiliar? Né? Então foi aí que começou essa minha busca. E deu certo, né, Bauer? Deu certo. Você um dia estava me contando que você teve problema de visão e você se tratou com a apometria, né? Você corrigiu a sua questão de visão com a apometria, com muita dedicação, fé, né? E usando também essa energia que está à nossa disposição, não é mesmo? Isso, exatamente. É o que eu digo. Para você conseguir qualquer coisa, a primeira coisa você tem que acreditar. Mas o acreditar, cada um tem o seu modo, né? O seu modo. Exatamente, porque também tem que acreditar com ferramentas, né? Para avançar no conhecimento, né? E a apometria é uma dessas ferramentas. Isso então, aí. Claro, porque antes de eu ensinar as pessoas, com certeza eu usei muito em mim, né? E quando eu tive resultados excelentes, né? Então eu pensei, então eu tenho que mostrar isso para as outras pessoas. E nessa busca que eu comecei a fazer lá atrás, que eu já contei para os alunos, que envolveu o benzimento, né? Que eu fiz uma pesquisa do benzimento, encontrei as benzedeiras. Aí comecei, não só em livros, né? Mas eu ia a campo, estudar o xamanismo. Eu tive mestre xamânico, estudei dentro de outras religiões também, espiritismo, umbanda, xamanismo, escolas esotéricas. De repente encontrei a apometria, né? E na apometria, simplesmente a melhor terapia que existe para você tratar o seu corpo. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral. Né, professora? É isso aí, Bauer. Bauer, deixa eu te fazer mais uma perguntinha do pessoal aqui que estão falando. Quais são os benefícios práticos da apometria magnética em termos de cura energética e equilíbrio emocional? É o que você já está narrando, né? É o que eu estou narrando aqui. Porque a apometria ela é muito completa, né? Então ela vai trabalhar todos os corpos. A base da apometria é o desdobramento, né? Ou seja, você faz a separação dos seus 7 corpos e com isso você tem um acesso mais facilitado, tanto por você, pelos socorristas espirituais, hospital astral. Então com isso você consegue trabalhar. E a apometria ela é muito completa. Ela vai trabalhar o teu energético, o teu mental, o teu físico, o teu espiritual. Então, desde a programação de momentos do passado, de traumas, ou seja, tem pessoas que sofrem depressão, tem síndrome do pânico, tem muitos traumas. O que acontece, professor? Que quando fala apometria, a maioria das pessoas que já conhecem a apometria lembram de uma coisa, desobsessão, né? Que ela é conhecida pela desobsessão porque ela tem resultados muito satisfatórios na desobsessão.
É como se fosse tirar com a mão, eu digo. E por isso que ela ficou muito famosa pela desobsessão. Mas além da desobsessão, ela faz muitas outras coisas, como o próprio equilíbrio energético, que é importante até para evitar uma obsessão. Exatamente. Essa informação antecipada, né? Claro. Então, mas Bauer, fala um pouco da origem histórica do José Lacerda. Então, o Dr. José Lacerda, né, é um médico do Rio Grande do Sul, espírita, tá? Ele conheceu a apometria que era feita pelo porto-riquenho lá, que tinha uma técnica que chamava de hipnoterapia, né? Onde ele fazia pulsos magnéticos e, através de comandos, ele conseguia fazer deslocamento do espírito, né? Foi apresentado lá para eles, não só para o José Lacerda, mas outros. O José Lacerda ficou muito impressionado com aquilo, foi para casa, né? A primeira coisa foi testar na sua mulher, a senhora Yolanda, e ele fez os comandos e conseguiu já resultados. Então, a partir disso, ele criou, deu o nome de apometria, né? E criou as leis apométricas. Ele fez todo o sistema. E o Dr. José Lacerda era espírita, tá? Mas não que hoje a apometria esteja entrelaçada com o espiritismo. Né? Ela é terapêutica hoje, podemos usar qualquer linha de terapia. Isso. A apometria hoje ela é terapêutica. Você pode fazer dentro do seu consultório e atender sozinho. Mas também, se você quiser, você pode atender com mais médiums, mais pessoas, fazer um grupo apométrico. Muitas pessoas gostam de fazer grupo apométrico e trabalhar assim. Mas também hoje ela é exercida dentro do centro espíritas ainda. Tá? Mas também no atendimento individual, online, à distância. A apometria que eu trabalho é a apometria magnética, né? Que ela une o melhor do magnetismo com a apometria. Esse magnetismo, na verdade, ele já está dentro da apometria, né? Mas ali a gente ele usa de uma forma mais intensa para que mantenha-se o fluxo energético para poder trabalhar. E você consegue trabalhar à distância, consegue fazer a autoapometria, apometria em você mesmo, trabalhar dentro do consultório, você sozinho fazendo apometria em outra pessoa, e trabalhar com mais uma pessoa, com um médium, mais duas, e fazer apometria em grupo também. Então você tem todas essas possibilidades de fazer apometria. Sim, me diz uma coisa, Bauer, existe alguma contraindicação, limitações nessa prática? Olha, contraindicação eu não diria, né? Claro porque assim, a apometria ela é feita de um modo muito seguro. Eu costumo dizer que para o consulente é a melhor terapia que existe, porque ela é feita indiretamente. Então ele vai sentar numa poltrona ou deitar numa maca e quem vai fazer é o apômetra. E ele vai ficar lá tranquilão, relaxado. Muitas vezes eles dormem ou às vezes entram num tipo de transe, né? Porque como a gente faz muito passe magnético, né, dentro da apometria magnética, é tão gostoso o passe magnético, dá uma tranquilidade, uma sensação assim de leveza, que a pessoa acaba relaxando, tanto que no final às vezes tem que fazer um comando hipnótico para acordar a pessoa depois da sessão. Mas você pega uma pessoa que passou por uma sessão de apometria, a sensação dela no final é revigorante, renovada. Renovada. Me diz uma coisa, e que quem está nos ouvindo aí, precisa ser médio, precisa ter algum dom especial? Como é que fica essa questão aí? Porque algumas pessoas podem se dizer, não, isso não é para mim, isso é demais para mim, né? Achar que tem que ser uma pessoa especial. Como é que fica assim o aluno? Bom, mediunidade todo mundo tem, né? Alguns têm grau mais elevado, outros menos, né? Mas que é uma coisa que pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida e tal. Claro que tem pessoas que têm uma facilidade maior, tá? Mas dentro da apometria, você pode trabalhar, porque como ela é anímico, você trabalha com os comandos, né? E eu até ensino técnicas assim para pessoas que estão com pouca mediunidade ou por algum tipo ainda de bloqueio. Ela começa a fazer a apometria com auxílio de algumas ferramentas, né? Principalmente ferramentas radiestésicas, né?
Só que com o tempo, eu sempre estimulo o exercício. Ela vai se exercitando, e com o tempo ela vai tendo aquela percepção maior e vai aumentando a sua mediunidade. Mas vale dizer também que existe o comando de desdobramento, que é a base da apometria, que após esse comando de desdobramento, onde os corpos se separam, a mediunidade aumenta. Então tem muitos relatos assim de pessoas que dizem: eu acho que eu não tenho mediunidade e tal. Da hora que dá aquele comando desdobrando, é como se tirasse um véu dos olhos daquela pessoa e ela começasse a enxergar. Então, muitas pessoas revelam seus dons mediúnicos quando aprendem a apometria. Sim, eu acredito que a pessoa ela vai desenvolvendo a percepção sensorial dela, não é mesmo? Estava lá adormecida, porque todos nós nascemos com essas habilidades todas, né? Estão aí disponíveis para a gente, né? E eu acredito que a apometria é mais uma ferramenta para você desenvolver sua percepção sensorial em qualquer área que você atua como terapeuta. O que você me diz disso? Isso, porque a apometria, imagine só, é uma técnica que você, além de estar ajudando o próximo, você vai aprender um monte de ferramenta que você vai poder usar junto com outras terapias também, se quiser. Sim. E vai ter um desenvolvimento pessoal muito grande. Tem tantas técnicas e tanta coisa que você tem que aprender. Porque, professora, para você ser um bom apômetra, você tem que entender o mundo espiritual, você tem que entender a nossa realidade, você tem que entender a parte energética, né, que influi na realidade, você tem que entender o que acontece depois da morte. Tá? E onde essas almas estão? Esse obsessor, de onde ele veio? Por que a pessoa está com os chakras descalibrados? O que ocorreu? Por onde os chakras são alimentados? Como que você vai calibrar chakra? Vai colocar magnetismo ali se você nem entende de onde vem o magnetismo? De onde a pessoa capta o magnetismo? Por onde que entra esse magnetismo na pessoa? Como que você vai calibrar se você não entende as coisas básicas? Por isso que a apometria ela é uma ciência, né? Porque ela vai te ensinar, ela tem que te ensinar tudo isso, o apômetra tem que aprender isso, porque ele vai trabalhar na pessoa como um todo e a pessoa dentro dessa nossa realidade. E não só dessa dimensão, de 7. Entendeu? 7 dimensões. Então você vai ter que entender 7 dimensões. Então é um estudo muito grande, mas aí você, com esse conhecimento, todas as coisas que estão acontecendo ali com o consulente, que vão chegar para você, coisas muito estranhas, né? Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça que não sabe por quê, às vezes tem muito cansaço, depressão, e você vai ver, às vezes tem a aura dela está com problema, os chakras estão descalibrados, às vezes tem alguma arquipatia, que é uma magia que vem do passado. Então são tantas coisas que podem acontecer, às vezes tem um chip. Sim, principalmente essas coisas estranhas que tu comentou aí, Bauer. Então nós encontramos também na constelação, na hipnose, em qualquer área, né? Mas como eu atuo na constelação e na hipnose, então eu uso dinâmicas também de apometria. Eu ensino nos cursos, mas são dinâmicas. Né? Ali é lógico que essas dinâmicas é só para ativar a curiosidade deles para mais conhecimentos, né? Então, para o pessoal que está em casa, então o que eu uso na constelação, né? Eu uso o comando de Santa Esmeralda que leva e o comando de Santa Ametista que limpa. Isso eu uso nas constelações na água, tá? E também uso a energia reptiliana. Então, tá aqui, eu coloco tudo isso na água, eles começam a se movimentar e mostrar onde que está. Então, mas isso é apenas uma dinâmica. Isso eu faço só para aguçar, sabe? O conhecimento, para eles fazerem um curso completo de apometria, não só para usar na constelação, na hipnose, mas no reiki, no teta healing, barra de axe. Mesmo os psicólogos podem estar usando a apometria, esses conhecimentos energéticos, ter conhecimento dessa totalidade, né? Professora, como eu falei para você que nem todo mundo, porque a mediunidade, a pessoa que está muito na mediunidade, ela faz tudo mental, né? Isso. Mas, por exemplo, a constelação pode ser a própria ferramenta de auxílio na apometria. A pessoa pode abrir uma apometria e ela está com dificuldade de verificar o campo da pessoa, ela pode utilizar os bonecos ali na água do lado, ela vê, tem um reptiliano ali, tá, ele tá perto da pessoa. Aí ela vai lá e começa a fazer os comandos apométricos. Exatamente. Totalmente, ela se casa junto com a... Casa,
Então, nos meus cursos, quando eu falo, eu dou uma dinâmica de apometria, mas é para aguçar o conhecimento, para eles irem para um curso completo. E você tem todo esse conhecimento, por isso que você é o nosso professor de parapsicologia no Instituto Silca Maluta, de apometria magnética, pessoal. Então, é um prazer de estar com o Bauer e nós vamos continuar com as perguntas, né? Ainda não terminamos. Professora, explique o que é aquela cordinha ali. Ah, tá. Cordinha, gente. Acontece que o nosso cliente, às vezes, ele se impressiona, né? Porque eles não têm o conhecimento que a gente tem, domina essas técnicas, né? E nós temos o poder da palavra, do conhecimento, e nós conhecemos as energias. Então, quando a gente conhece a energia, a gente não tem medo da energia, a gente atua na energia, né? Mas, para o cliente, a gente, às vezes, numa constelação na água, ou mesmo em grupo, não faz diferença nenhuma, constelação em grupo, eu coloco aqui a simbologia do reptiliano, eu coloco dentro do círculo para que ele vá para a dimensão dele e não fique mais na dimensão do cliente, atuando, né, e prejudicando na saúde e no desenvolvimento pessoal, porque ele quer o que ele quer dominar, né, aquele sistema, ele que quer cuidar daquele sistema e determinar o que o sistema deve fazer ou não. Então, a gente coloca num círculo assim, porque visualmente, para o cliente, passa tranquilidade. Nós não, nós já sabemos que aquela energia não está mais ali. Mas para o cliente, então a gente tira da água e põe num círculo na mesa, ou quando é constelação em grupo, a gente monta também assim um círculo e põe um representante, que é a pessoa, no círculo. Isso. E existe até comando apométrico para fazer isso, né? Exatamente. O que acontece é a constelação é como fosse ela cria uma simpatia, né? Que é igual, por exemplo, para você consegue fazer isso na mente, mas se você tiver a representação em boneco, auxilia a tua mente. Sim, sim. Né? Exatamente, é o visual, né? É o visual que as pessoas precisam, né? Exatamente, por isso eu podia estar fazendo tudo mentalmente. Tudo mentalmente. Na constelação, na hipnose, sem estar falando. Mas eu falo para os alunos, porque a gente vive de curso, né? A gente fala para eles aprenderem, porque o aluno tem um aluno visual. Então, nós temos que passar isso para o aluno visual. Tem que passar. Tem que passar, porque daí ele aprende. Por isso que eu digo, muitas ferramentas dá para usar na apometria, tanto a constelação, a radiestesia. Por exemplo, a pessoa precisa saber se tem ou não tem alguma coisa ali. Ela pode usar uma constelação, pode usar um pêndulo, por exemplo. Um pêndulo. Né? Pode usar para medir e tal. Mas isso, professora, o comando do desdobramento vai fazer ela abrir tanto a consciência dela, que daqui a pouco ela vai conseguir fazer tudo através da mediunidade. E vai agilizar o processo daí. Né? E ela começa a fazer os comandos apométricos ali e vai desenvolvendo. Sabes que eu noto muito nas constelações, tanto presencial como online, que existem representantes que têm esse já conhecimento, dominam já a apometria e eles ajudam simultaneamente o constelador. Sim, com certeza. Por isso que não é só para quem atua na área terapêutica, mas para o ser humano no dia a dia, na sua casa, da dona de casa, com a sua família, né? Desses conhecimentos, ela está presente na forma de qualquer energia que é presente na sua casa. Exatamente. A apometria é fantástico, né? Você vai ela trabalha com o seu íntimo, né? Ela tem técnicas assim que ela vai trabalhar. E assim, muitas pessoas têm sofrimento por causa de obsessão. E obsessão, quando a gente fala, não é somente um espírito perdido e tal. Obsessão pode ser uma auto-obsessão, pode ser formas de pensamento, são pensamentos destrutivos que a pessoa faz sobre ela mesma, acaba baixando a sua autoestima. Então, são tantas coisas que a apometria pode fazer, tá? Que eu fico fascinado, assim, quando eu começo a falar, porque às vezes falta até palavras, né? Sim, porque de tão grande que é. Então, bom, sabe a auto-obsessão? Tem gente que não sabe o que é auto-obsessão e ela faz o tempo todo com ela dentro de casa. Dá uma explicadinha o que é uma auto-obsessão. Um jeito mais fácil das pessoas entenderem é pessoas que ficam falando coisas negativas. Pra si mesmo. Só pra você entender, o nosso cérebro, a nossa mente, quando ela recebe informação negativa,
15 minutos uma pessoa falando só coisa negativa, você vai demorar 6 horas para limpar a tua mente. Então imagine você ouvindo meia hora, 12 horas para limpar a sua mente. Então é muito destrutivo. Isso é você ficar perto de uma pessoa negativa. Agora imagine você mesmo falando para você que nada vai dar certo, que tudo é ruim, que não sei o quê. Começa assim. E depois, no seu íntimo, não que você vai ficar falando em voz alta, você vai ficar tendo pensamentos negativos. Exatamente. Você vai se achar uma pessoa ruim, vai achar que não é merecedor das coisas, vai achar que aquilo não é pra você. Professor, eu já vi casos de pessoas que conseguem uma condição melhor e continuam, por exemplo, se vestindo com roupa rasgada, velha. Eu conheço pessoas, nada contra quem compra em brechó, tá? Mas sabe que existe a energia da outra pessoa que fica ali, né? Mas assim, tem pessoas que têm condições e prefere ganhar roupa ou comprar roupa velha porque ela não se sente bem comprando uma roupa nova. Nova pra ela. Porque ela tá com bloqueio de prosperidade, entende? Então, tem vários tipos de bloqueio. A prosperidade é um bloqueio. Daí temos o bloqueio de saúde. Sabe aquelas pessoas que gostam de ficar falando, competindo para ver quem tem mais doença? Sim. Não, eu tenho isso e aquilo. Não, moça, o teu não é nada. Eu tenho isso. Eu tô pior. Ficam competindo. Isso existe. Sim, existe. Tá? E a autoobsessão dentro da apometria, né? Dá orientação para você começar a neutralizar isso, que pode ser padrão repetitivo também, né? Seus ancestrais vinham fazendo isso há tempo. Pode vir de vidas passadas também, né? Para ele reconhecer a si mesmo e poder se tratar, né? Então, é uma autocura mesmo, né? Exatamente. E tem outros tipos de obsessão, tem personificação, tem dupla obsessão, quando existe... É como se existisse um outro eu dentro de você. Isso. Que é contra você. Exatamente. Eu até brinco, né, que você tem um diabinho e um anjinho no ombro. Um é o diabinho que fica fazendo para você as coisas ruins, e o outro é o anjinho. Daí você tem essa briga interna ali para resolver os conflitos. Mas além dessas obsessões que são feitas por você mesmo, tem as formas de pensamento, que quando você alimenta... É que no astral, todo pensamento, ele cria. Ele cria uma forma, né? Sabe? Ele fica plasmado no astral. Você começa a falar muito, cria uma forma plasmada e essa forma fica na sua aura. E quem é clarividente consegue até enxergar isso. E muitas vezes a pessoa cria um obsessor plasmado que vira um ser. Né? Como fosse uma inteligência artificial criada por você, e ele vai te obsediando, como se você programasse aquela forma de pensamento para te autodestruir, entendeu? É que as pessoas têm que entender que a nossa mente dentro do astral, principalmente as emoções, elas são muito fortes, elas criam essas formas, e essas formas começam a fazer a auto-obsessão em nós. Daí também tem ambientes, as pessoas também não sabem disso. Ambientes que você frequenta, você pode pegar larvas astrais, tem outros seres chamados de dragões, tem os próprios encostos, né, que são desses ambientes, os reptilianos que a professora gosta de falar. Sim, porque a gente vê bem essa energia dos reptilianos dentro da constelação. A primeira vez que eu vi, tinha ideia, daí eu tive que estudar, né? E por conta dos reptilianos que eu fui me aprofundar na apometria, né? E eu sabia que eu precisava colocar dentro do Instituto Silca Maluta para a psicologia e a apometria, para dar todo aquele suporte que o nosso aluno do Instituto precisa para ser um terapeuta completo, né? Por exemplo, tem gente que não sabe o que é forma-pensamento, né? E vê uma forma-pensamento do lado do seu cliente ou dentro de uma constelação e ela não sabe diferenciar o que é isso, que energia é essa. Então, tudo ela pode achar que é reptiliano e é uma forma-pensamento, né? Até a professora tocou num assunto que tem a ver com a parapsicologia, bem lembrado até. Porque uma forma-pensamento, ela é mental, tá?
Mas pode chegar um ponto Sim. que você fazer um fenômeno extranormal, que o seu ectoplasma vai materializar essa forma de pensamento. E você pode ver, até outras pessoas podem ver. Você acha que é assombração, que é um fantasma. Isso. É você mesmo com a sua mente produzindo um fantasma. Exatamente. E daí eles ficam criando fantasia na cabeça. Né? É isso que eu quero ensinar, né, para os meus alunos. Não, o que é dele, né, do cliente dele mesmo, né? Sim. Que nem tudo é reptiliano, tá? E Claro. que pode ser uma forma de pensamento que foi criado no próprio sistema do cliente também, ou ele mesmo criou, ou ele já está trazendo de vidas passadas. Né? Então, eles ficam exagerando muitas coisas por não conhecer coisas simples como a forma de pensamento. Exatamente. O ser humano que está criando isso mesmo. Isso é muito comum. E às vezes, muitas vezes, aliás, confundem as formas de pensamento com espíritos. Exatamente. E não é? E não é. Tem que pensar primeiro que você mesmo pode se obsediar. Você mesmo pode criar seus problemas. É muito fácil terceirizar, é o espírito que fez assim, né? Isso. Não, mas primeiro... E até mesmo, professora, se for um espírito, significa que ali... Porque assim, o nosso corpo é um templo, né? Para chegar a ter um encosto, significa que você já estava com a vibração baixa. Isso. Então, sempre antes de chegar um espírito de verdade, você já estava com autoestima baixa, já estava se auto-obsediando. É muito difícil, eu tenho encosto, mas eu não estava. Não, você vai conversar com a pessoa, ela já estava passando por vários problemas. Porque se a pessoa está emitindo muita luz, dificilmente vai pegar um encosto na pessoa. Claro que existem algumas coisas. Tem pessoas que são da luz, que nem eu digo, holofote atrai mosquito, né? Isso. Entende? E você tem que estar sempre se cuidando. Nós que trabalhamos com terapia tem que estar sempre se cuidando. Sempre né? orando e vigiando, né? Porque uma hora você dá uma deslizada, você não sabe o que tem em volta, né? Então você tem que estar sempre se cuidando, né? Mas e a apometria é essa ferramenta, né? Essa ferramenta, que você vai fazer a apometria, que nem eu recomendo, faz cada 3 meses, né? Porque você tem que fazer. É uma manutenção, né? Isso é uma manutenção, principalmente para quem é terapeuta. E como é bom, né? Você vai lá calibrar teus chakras, porque por mais que se cuide, os chakras com o tempo, eles, algum momento, um fica menor, outro maior. É como ir no médico, né, Bauer? Isso. Como ir no médico, fazer check-up. Check-up. E você fica fazendo essa manutenção para não ter problema futuro. Entende? Você faz a prevenção dos problemas. Exatamente. Porque se você deixar, o chakra tá meio baixo, mas vou deixando. Daqui a pouco pega uma depressão. Daí é tarde. Tarde não, né? Porque a apometria vai lá resolver. Mas não deixe chegar a tal ponto, né? Então, por isso que as pessoas precisam ficar doentes, precisam ficar com o obsessor para procurar um apômetra. Não, né? Você faz a manutenção. Então, eu sei que nós já respondemos aqui, mas fazer a pergunta fica mais esclarecido. É assim, ó. A apometria é espírita ou não é espírita? Serve para católico, evangélico, qualquer tipo de crença? Eu sei que nas entrelinhas nós já respondemos isso, né? Mas as pessoas que estão em casa, elas querem saber, e eu que sou católico? E eu que sou evangélico, entende? A apometria serve para todo mundo, né? Na história da apometria, o criador era espírita. Né? Ela nasceu em berço espírita, então ela pegou muitas coisas do espiritismo, né? Só que depois a apometria foi evoluindo, e até mesmo dentro da Sociedade Brasileira de Apometria, que existiu, houve lá dentro divisão de 2 grupos, né? Um grupo que achava que a apometria devia ser feita só dentro do centro espírita, e aí já tem a ver com cobrar ou não, que depois eu posso falar disso, da troca energética, tá? E outro grupo que achou que a apometria devia ser mais terapêutica e cobrar por sessão. Então esse grupo se separou lá dentro e acabou a Sociedade Brasileira de Apometria. Daí se dividiu. Um continuou lá nos centros espíritas e o outro foi evoluindo. E por isso que hoje tem a apometria cósmica, apometria xamânica, apometria disso e apometria... Porque criaram variações, assim como aconteceu com o reiki, né? Mas o que eu digo, para ela ser ainda apometria, ela tem que obedecer às 13 leis que o Dr. José Lacerda deixou, né? As 13 leis. Então, é uma apometria. O que você pode fazer ali é incrementar. No nosso caso, que é magnética, já tem o magnetismo na apometria. A gente só está usando ele de forma mais intensa para fazer essa manutenção. Então, independente da sua religião, você pode fazer apometria.
né? Eu digo que até um ateu pode fazer apometria. Sim. Porque aquela parte que é considerada espiritual, o ateu pode analisar do modo mental. Porque é a mesma coisa, porque tudo que está no espiritual é ligado aos campos mentais. Cada dimensão espiritual corresponde a um processo mental. Por exemplo, a lua, as emoções. O mental inferior, os pensamentos, né? O superior é o inconsciente. Então, você consegue fazer essa analogia. Então, você consegue trabalhar 100% terapêutico com a apometria. E também, você é católico, você é evangélico, é para todos. Então, fala um pouco, porque nós vamos trabalhar com guias espirituais, né? Fala sobre um pouco os anjos que têm moral elevada, né? Porque o pessoal deve dizer, não, mas pode ser perigoso mexer com isso, né? Então, como que trabalha a apometria, né? Com os anjos que têm essa moral elevada. Porque assim, às vezes as pessoas acham assim, é mais fácil trabalhar com anjo do que trabalhar às vezes com ser do astral. E não é bem assim. Porque, como o professor falou, anjo tem moral elevada. A tua vibração tá na elevação de um anjo? Não, né? Como que tá a tua vibração? O anjo tem moral elevada. Primeiro, se não tiver uma vibração boa, o anjo nem vai te dar atenção. E outra, se você fizer pedidos para um anjo muito triviais, ele também não vai te dar atenção. Porque imagina, o anjo é uma estrela. Ele tá lá, tudo brilhando lá no céu e tal. De repente alguém pede... eu mandei um currículo ali na empresa, eu quero passar na entrevista e não sei o quê. O anjo vai achar isso muito pequeno, muito... Ou aquela pessoa, eu tô querendo ficar com um namoradinho lá, arruma ele pra mim. Você acha que o anjo tá preocupado com essas coisas? Ele tá preocupado com coisas cósmicas e tal. Tudo bem, temos hierarquias de anjos, né? Lá em cima, os mais abaixo. Existem uns tipos de anjo, que são os anjos de Gaia, que eu falo porque trabalham aqui na Terra. Existem os anjos da Lua também. Esses anjos, eles atuam quando eles entendem que aquilo que nós estamos fazendo é para desenvolvimento humano, que tem a ver com a quinta essência, né? Que eu falo bastante disso, quem me acompanha já sabe, que é o desenvolvimento do homem, né? Que o segredo é a quinta essência. Ou seja, quando tem desenvolvimento humano, tanto é que existe uma proteção na apometria. Por isso que eu digo, por que a apometria é tão segura? Que você não precisa ter medo, que todo mundo gosta da desobsessão pela apometria. Por causa da segurança que a apometria traz. A apometria é tão segura, mas tão segura para fazer, que parece que você está fazendo uma brincadeira até. E tão seguro, nem parece que você está tirando um obsessor ali. Por causa dos conhecimentos, Por causa dos conhecimentos. E na apometria, imagine, anjo tem moral elevada. Esses anjos ajudam a proteger o ambiente numa sessão apométrica, né? Claro, são os anjos que atuam aqui, que são anjos, entre aspas, menores, mas não é que é menores, é que eles estão na nossa área aqui, digamos. Nossa área. Mas eles atuam na apometria para proteger o lugar. Então, se tem anjo trabalhando junto com a apometria, olha a importância que tem a apometria para nós. É uma tecnologia enviada por Deus. Entendeu? Que o José Lacerda conseguiu entender isso e formulou a apometria. Por isso que a apometria não pode ficar presa numa religião. A apometria é para todos, né? Tem que ser terapêutica, né? Então, é dessa forma, e as pessoas não entendem. Então, o anjo tem essa moral elevada. E, às vezes, um ser astralino está mais próximo à vibração. Então, às vezes, eles atendem. Só que aí que começam a ocorrer os problemas, né? Que tem pessoas de má índole que vão lá e fazem troca com esses seres para desejar o mal do outro. Porque tem inveja, ou porque... geralmente tem inveja, né? Em todas as áreas tem isso, né? Essas trocas tudo. energéticas e que não são... E no mundo astral, as pessoas não entendem. Não é que nem aqui que às vezes as pessoas fazem acordo e descumprem, fazem de qualquer jeito. No mundo astral, até se a entidade for de baixo astral, ela cumpre acordo. O acordo é uma coisa séria, é quase como se fosse uma lei. Então, muitas vezes, olha que engraçado até, professora, você vai fazer uma desobsessão lá e tem um obsessor lá, um espírito que estava obsediando a pessoa. Você pode conversar por ele mentalmente ou por médium, né? Você pergunta para ele, isso, né? Você dá aqueles argumentos, né? Que ele deve seguir o caminho da evolução, etc e tal. E você pergunta se ele quer sair. E ele fala, sim, eu quero, porque eu não aguento mais, eu quero sair desse acordo.
Eu até brinco, né? Só para deixar o clima mais... Eu brinco, nossa, o consulente é tão chato que até o obsessor quer sair fora. Mas é porque o obsessor quer sair fora, porque muitas vezes ele foi pago, ele aceitou um pagamento, e ele tá ali obsediando, e ele sabe que ele tem que cumprir, porque ele aceitou, foi uma troca. E lá no espiritual é muito sério troca. Isso. Acordo. Só que daí ele diz para mim, não, eu não quero mais obsediar essa pessoa, eu quero me livrar dessa obsessão. Aí você faz uma quebra de contrato, você faz uma quebra de laço. Olha, e você liberta não só o consulente, liberta o próprio espírito. Você tá ajudando os dois. Olha que interessante. E tem pessoas que não vê por esse lado. Sim, a apometria magnética ela é muito espiritualizada, né, Bauer? E entender e nos aprofundar cada vez mais vai nos tornar seres mais completos, porque nós precisamos reconhecer energias, né? Eu entendo assim que nós estamos nesse mundo para reconhecer energia, e nós temos ferramentas como fazer isso. Até depois eles conseguem colocar aqui na tela. Isso mesmo. Eu vou mostrar aqui, ó, professora. Eles vão estar vendo na tela aí, que tem as energias, né? Sim, eu vi. Lindo isso aí. Nós recebemos energias de todo tipo. De todo tipo. Primeiro, a energia do solo. Sabe aquela coisa de pisar com o pé descalço e tal? Sim. Tem umas pessoas que já fizeram uns testes com medição energética e incrível como descarrega. Se você ficar você tá carregado, eles medem, você põe o pé descalço no solo, você descarrega. E quanto tempo as pessoas não colocam o pé no solo? Não estão mais colocando. Não colocam. Não colocam, entende? E é muito importante, energia telúrica. Tá? Energia telúrica, as pessoas acham, às vezes você fala assim, as pessoas, energia telúrica é energia ruim, porque quando eu tô medindo na minha casa, se tiver energia telúrica faz mal por causa da radiestesia. Só que as pessoas não entendem que energia telúrica é um jeito de falar genérico para todas as energias do solo. Mas tem vários tipos de energia. A gente chama de energias telúricas. Mas dessas energias, só 10%, mais ou menos, talvez menos, é ruim. 90% é boa. Sim. Então, o solo é uma energia maravilhosa. Maravilhosa. E também é um pensamento que você, na hora que você coloca o teu pé descalço numa grama, numa terra, né? E tá absorvendo aquela energia natural que Deus nos colocou pra gente usufruir disso tudo. Exatamente. Né? O que acontece assim numa casa, quando tem veios d'água embaixo, essa energia telúrica é alterada. Aí sim pode ocasionar. Sim. Exatamente. Né? Mas a Terra em si é energia excelente. E temos a própria energia espiritual, né? Ela pode... dos ambientes todos. Dos ambientes, né? Que influencia. E aí que as pessoas se sentem influenciadas. Esse ambiente aqui não tá legal, tá com uma energia pesada. Cada o mundo espiritual que tá ali. Os seres que estão ali. A energia psíquica, que é a energia mental das outras pessoas. Vou dar um exemplo para a professora aqui. Olho gordo. Não é uma energia psíquica que está jogando em você? É psíquica e energética ao mesmo tempo. Por que é o olho gordo? Porque a pessoa olha para você e sai aqui pelo teu olho. E vai. É o olho gordo. A energia da lua, que é uma energia totalmente feminina. Né? Mas é uma energia que tem que saber trabalhar com ela, mas ela é muito boa. A energia das estrelas, que são os anjos. Sim. Também influência. O próprio sol. O sol que traz o prana para nós. O prana, que é o canal de Deus, né? Como você fala? Ponte de Deus. Ponte de Deus, isso. É a ponte de Deus. É ali que a gente se alimenta. Muitas pessoas não sabem que o sol que traz o prana. Eles acham que o prana vem de outro lugar, entendeu? E esse prana, ele é absorvido pela respiração, pelo chakra coronário, né? Se transforma em akasha, se transforma em éter, tem várias coisas. A forma, podemos usar aqui os símbolos, por exemplo. Os símbolos, as formas, tá? A arquitetura de Deus, tudo isso influencia também. O eletromagnetismo. São esses tipos de energia que influenciam. Então, você vê que nós estamos rodeados de energias que estão influenciando nós no dia a dia. Exatamente. É isso aí, essa parte que eu gosto da apometria. Esse reconhecimento de energias que nos estão convivendo com a gente o tempo todo. E nós precisamos reconhecer e como agir com elas. E a apometria vai dar todo esse amparo para a gente. Na nossa vida cotidiana e nós, como os terapeutas, atendendo as outras pessoas, né? Mas, então, nós vamos continuar a nossa conversa
sobre apometria e atendimento sobre apometria na próxima entrevista, tá, pessoal? Mas o Bauer, ele vai fazer um exercício agora com os participantes, né, Bauer? Sim. E daí nós vamos encerrar, mas amanhã tem mais, tá? Teremos mais uma entrevista com o Bauer sobre atendimento em apometria. Então, estejam com a gente. E vamos lá, Bauer, para o pessoal receber alguma coisa em casa agora. Muito bem, pessoal. Como a gente falou dessas energias, energia telúrica, energia do sol, eu quero fazer um exercício com vocês de aterramento. E para vocês receberem essas energias, tá? Porque isso é uma coisa que ocorre natural, mas esse exercício ajuda você puxar essa energia, tá? Então é o seguinte, vocês podem ficar sentados, tá? Vocês vão ficar sentados na cadeira, assim, tranquilamente. Pode ser numa poltrona, mas tem que ser sentado, tá, pessoal? Não pode ser deitado. Esse exercício tem que ser sentado, sabe por quê, professor? Porque você vai ter que encostar os pés no chão. A sola dos pés, tá? Pode fazer de calçado, não tem problema. Mas você que está em casa, se quiser tirar o calçado e ficar descalço, é melhor. Eu vou tirar já o meu aqui, que eu não vou deixar passar um exercício desse. Eu já tirei meu calçado aqui. Muito bem. Então tá, isso. Fica com as mãos na mesa, assim, tranquilamente, tá? Daí o que vocês vão fazer? Eu vou mandar vocês fechar os olhos e vocês vão seguir os meus comandos. Pode fechar os olhos. E a partir de agora, prestem atenção apenas na minha voz. Respira profundamente. Expira. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Inspira. E solta. Nada te incomoda. Uma sensação de bem-estar tremenda toma conta de você. E nesse momento você começa a limpar a sua mente. Isso. E não pensa em nada. Limpe os pensamentos. Um jeito muito bom de você limpar os pensamentos é prestar atenção na sua respiração. Preste atenção no ar entrando, o ar saindo, como se você estivesse apenas observando esse movimento natural que o seu corpo faz. Isso, esse ar que traz vida, que traz limpeza. Isso, muito bem. E agora você vai começar a relaxar, relaxar. Isso, muito bem. 3 vezes mais relaxado. Isso. Curta esse momento. Nada te incomoda. Uma sensação de bem-estar toma conta de você. Imagine só agora, coloque toda a atenção nos seus pés. Comece a sentir os seus pés, sinta seus pés tocando o solo. Perceba que sensação boa é sentir os seus pés tocando o solo. Isso. Bem tranquilo. Agora imagine como seus pés começassem a criar raízes. Essas raízes começam a sair da sola dos seus pés começam a ficar grandes e criando raízes para baixo, e essas raízes começam a penetrar na terra. Essas raízes começam a penetrar e vão indo cada vez mais profundo, e perceba essas raízes penetrando o solo, e elas vão ficando bem grandes, 3 metros para baixo de você, de tanta raiz profunda. Isso, e a raiz vai se espalhando, você se sente bem presa ao solo, sente toda aquela energia do solo. Isso. E agora, nesse momento, você começa a puxar a energia do solo, a energia positiva. Começa a puxar. Essa energia começa a subir. Essa energia tem uma cor verde. E essa cor verde que lembra a natureza, que lembra as árvores, as folhas, né? Você começa a puxar essa energia boa e ela começa a subir pelas raízes, entra pela sola dos seus pés, passa pelas pernas, joelhos, coxa, cintura, chega até seu quadril, barriga,
peito, braços e cabeça. Todo o seu corpo, sinta como essa energia estivesse pulsando e você sugando ela. E você está carregando o seu corpo e essa energia ela faz uma volta pelos seus nádeos, ela sobe da tua cabeça, passa pela sua nuca e ela volta. E ela desce novamente. Ou seja, você está se purificando, descarregando a energia excessiva e trazendo energia de limpeza, de pureza. Isso. E agora, enquanto você sente essa energia passando pelo seu corpo, você vê uma bola de luz violeta descendo, passando pela sua cabeça, ela vem do céu e ela vai entrar no seu peito. Essa luz de energia violeta é uma luz prânica condensada que vai te trazer paz, alegria. É uma energia solar. E essa energia encosta no seu peito e ela entra no seu peito. E a partir do que ela entra no seu peito, ela começa a se espalhar por todo o seu corpo e ela interage com a luz, com a energia verde do solo. E essas duas energias junto, elas começam a carregar você de energia positiva. Elas limpam e purificam. Elas limpam e purificam. Enquanto você respira também, quando você inspira e você expira, tudo de ruim vai embora. Isso, quanto mais você respira, mais limpo você fica. Quanto mais você respira, mais energizado você fica. Quanto mais você respira, mais regenerado você fica. Isso, curta por mais um momento. Sinta seu corpo totalmente revigorado, forte. Agora tudo aquilo que era ruim foi embora. Isso, muito bem, bem tranquilo. Agora você está totalmente energizado. Agora aquelas raízes profundas, elas começam a voltar devagar. Você já está totalmente limpo, o processo foi concluído. Você está totalmente energizada. O que era bom entrou, o que era ruim saiu. E as raízes vão voltando, 2 metros, 1 metro, na sola do seu pé. Pronto, o seu pé está totalmente normal. Veja seu pé, sinta seu pé, veja que ele está totalmente normal. Isso, muito bem. E nesse momento você está feliz, porque sabe que descarregou as energias ruins e puxou toda a energia gostosa, energia boa, energia de saúde do solo, e também recebeu no seu chakra cardíaco, que se espalhou por todo o seu corpo, a energia do sol, a energia plasmada violeta que traz purificação e limpeza. Tudo está bem, nada te incomoda. Uma sensação de paz toma conta do seu ser. E agora eu vou contar até 3, e no 3 você vai abrir os olhos se sentindo totalmente revigorado. 1, 2, 3. Abre os olhos se sentindo maravilhosamente bem. Abrindo os olhos, assim, esticando os olhos para cima. Ai, que bom. Então, gente, bem calminha, me despedindo de vocês, né? Vamos ter entrevista com o Bauer daqui a pouco novamente, vamos anunciar isso para vocês, tá bom? E Bauer, muito obrigada por você estar aqui no nosso instituto, fazendo o que eu sei, o seu melhor. Pode ter certeza que eu sempre vou fazer o meu melhor para vocês, principalmente para os nossos alunos, né, que sempre esperam o melhor da gente também. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado, Silka. E até mais, pessoal. Até mais, pessoal.